Dentro dos limites serenos de uma universidade tranquila, onde a busca pelo conhecimento deveria ser o único mistério a ser desvendado, pairou uma sombra sinistra. Entre as paredes de pedra que testemunharam séculos de aprendizado, um enigma assombrou os corredores. Em uma noite tranquila de 1981, Susan Shoemake, uma estudante com um futuro promissor, desapareceu sem deixar vestígios. O que deveria ser um momento de expectativa e esperança para o último ano de Susan na universidade, transformou-se em uma tragédia que abalou a tranquilidade do campus. O que aconteceu com Susan naquela fatídica noite assombrou a comunidade ao longo de 2 décadas. Camadas adicionais de mistério pairaram sobre o caso quando foi descoberto que, anos antes, outras 2 estudantes da mesma universidade também tinham sido assassinadas. Felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida de Susan foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Nascida sob o céu estrelado de Chicago Heights, no estado de Illinois, em 5 de julho de 1960, Susan Kathleen Shoemake era uma jovem de alma radiante e sorriso afável, querida por todos que a conheciam. Seus passos, agora ecoando nos corredores do campus da Southern Illinois University, em Carbondale, anunciavam a chegada iminente do outono, quando a brisa começava a sussurrar segredos de mudança. Às vésperas do início do semestre, Susan retornou ao ambiente familiar da universidade, pulsando com a energia da expectativa que o seu último ano de estudos reservava. No âmago da universidade, onde os sonhos dançavam ao ritmo das oportunidades, Susan Shoemake emergia como uma estrela em ascensão no ramo da radiodifusão. No último ano do seu curso de rádio e TV na Southern Illinois University, Susan carregava consigo uma paixão palpável pela arte de contar histórias através das ondas de rádio e das imagens de televisão. Mesmo estando imersa em uma rotina acadêmica exigente, Susan irradiava determinação e talento, moldando seu futuro com a argila da perseverança e da criatividade. Foi assim, em meio aos corredores da universidade, que Susan vislumbrou uma oportunidade brilhante além dos limites do campus. Com habilidade afiada e um espírito resiliente, ela conquistou um emprego na estação de rádio local, uma conquista que ecoou como um triunfo pessoal e profissional. Seus dias eram preenchidos com a magia da criação de conteúdo. Sua voz ecoava no coração de seus ouvintes com narrativas envolventes e histórias cativantes. Para Susan Shoemake, o último ano da faculdade não era apenas o fim de uma jornada acadêmica, mas sim o prólogo de uma história que ainda estava por ser escrita. Com determinação inabalável e um coração cheio de sonhos, ela marchava em direção ao futuro, confiante de que as estrelas sorriam para ela, iluminando o caminho em direção aos seus objetivos mais ambiciosos. Entretanto, em uma tarde sombreada pela ansiedade, em 17 de outubro de 1981, os ponteiros do relógio testemunharam o desaparecimento misterioso de Susan. Naquele dia, ela tinha combinado encontrar-se com uma de suas grandes amigas entre as 6 e 6:30 da tarde, logo após ela encerrar o seu expediente na rádio. E posteriormente, as duas iriam jantar. E o não comparecimento de Susan foi interpretado como um sinal de alerta.
visto que ela era uma garota que sempre cumpria com a sua palavra. A amiga com quem Susan deveria ir jantar ligou para uma garota chamada Mary, que era a colega de quarto de Susan. Ao ser questionada acerca do paradeiro de Susan, Mary afirmou não saber onde a sua colega de quarto estava. As duas garotas então uniram-se em uma missão: descobrir onde estava Susan Shoemaker. Elas então começaram a telefonar para todos os amigos de Susan, questionando se algum deles a tinha visto ou sabia onde ela estava. Já perto da meia-noite e sem nenhuma resposta esclarecedora, as duas garotas decidiram sair e ir até os lugares que Susan costumava frequentar, ansiando pelo momento no qual elas iriam encontrar Susan sorridente, afirmando que elas eram demasiado preocupadas e que não era preciso todo esse alarme e comoção. No entanto, a verdade obscura por trás do desaparecimento de Susan estava prestes a emergir dos recantos sombrios da noite. O que aconteceu com a jovem de coração puro e sorriso radiante? As respostas aguardavam nas sombras, enquanto o mistério envolvendo seu destino crescia à batida dos ponteiros do relógio, lançando uma sombra sinistra sobre a comunidade universitária. Com o romper da aurora no dia seguinte, o silêncio pairava pesadamente sobre o campus, como se o próprio ar mantivesse o fôlego em expectativa angustiante. O vazio deixado pelo desaparecimento de Susan ecoava entre os corredores, sussurrando segredos de inquietação e medo. As amigas de Susan decidiram reportar o seu desaparecimento às autoridades e uma equipe policial foi enviada até a universidade na tentativa de localizar a jovem estudante. Enquanto os raios de sol surgiam e iluminavam o campus universitário, os olhos atentos da lei detectaram uma perturbação na paisagem tranquila. A vegetação, pisoteada e desordenada, traçava um caminho de mistério pelo terreno sereno. Um policial, guiado pela luz dos raios de sol que começavam não apenas a iluminar o dia, mas também a aquecer a vegetação, adentrou nas profundezas dos arbustos hostis. Cada passo era marcado pelo eco solene de sua própria respiração. As folhas ondulavam em um murmúrio inquietante, enquanto o policial se embrenhava no emaranhado verde. E então, como um espectro emergindo das sombras, ele viu uma silhueta pálida entre as folhagens selvagens. Ali estava Susan Shoemaker, pálida e imóvel. O silêncio pairou sobre os policiais diante da descoberta macabra, impregnando todos com a amargura do horror e da tragédia. Naquele momento sombrio, o destino de Susan foi selado em um cenário de desespero e desolação, deixando para trás apenas perguntas sem respostas e um vazio angustiante que ecoaria nos corações daqueles que a conheceram. Além do choque e da tristeza, agora, os policiais levavam consigo duas perguntas que seriam muito difíceis de serem respondidas. Por que Susan estava ali, sem vida, em meio à vegetação? E quem era o responsável por ter selado seu destino de maneira tão trágica? Com o objetivo de descobrir informações que auxiliassem a desvendar esse mistério macabro, o corpo de Susan Shoemaker foi submetido a uma análise pós-mortem. Os resultados dessa análise revelaram que os últimos momentos de vida de Susan desenrolaram-se em meio a um cenário horripilante. A jovem estudante tinha sido espancada e estrangulada, e além disso, foram encontrados sinais de agressão sexual. Dentre eles, a presença de fluido seminal no corpo da vítima. E no corpo de Susan também foi encontrada uma outra evidência relacionada ao seu algoz. E a seguir eu já volto a falar sobre essa evidência. Como Susan tinha prometido ir jantar com sua amiga logo após o trabalho, mas não apareceu, a polícia assumiu que o crime ocorreu logo após ela ter saído da rádio, o que aconteceu entre 6 e 6:30. E considerando o fotoperíodo para aquela altura do ano no hemisfério norte, isso significava que Susan tinha sido sequestrada
sequestrada e atacada em plena luz do dia. À medida que o mistério envolvia o campus, os olhos vigilantes da lei varriam cada milímetro de terreno, buscando desvendar os segredos ocultos nas sombras. O apelo por testemunhas ecoava pelos corredores. Enquanto isso, os amigos de Susan eram submetidos ao escrutínio minucioso da investigação. Cada vínculo de seu passado era examinado sob a lupa da suspeita. À medida que a investigação se desenrolava, os olhares dos policiais se voltavam para os pretendentes rejeitados de Susan. Os vários rapazes que já a tinham cortejado, mas que foram rejeitados pela jovem, agora tornavam-se pessoas de interesse dos investigadores. Todavia, como Susan tinha sido atacada em um local público, por onde centenas de estudantes passavam todos os dias para ter acesso até os seus dormitórios, os policiais não descartavam a possibilidade daquele ter sido um crime de oportunidade. Susan poderia estar passando por ali a caminho da casa de sua amiga e, infelizmente, cruzou-se com um homem que não a conhecia e que, naquele momento, decidiu atacar a jovem garota. Assim, a dúvida persistia. Seria o assassino um estranho, um predador à espreita nas sombras do campus, ou alguém que caminhava entre eles, mascarando sua verdadeira face por trás de uma máscara de normalidade? A incerteza pairava no ar, lançando uma sombra sinistra sobre cada alma inocente que vagava pelos corredores da universidade, principalmente sobre as garotas que carregavam dentro de si o medo de ser a próxima vítima. O que mais assustava a todos era o fato de Susan ser extremamente bondosa e inocente. O que todos temiam era que o seu algoz reaparecesse do nada e ceifasse a vida de mais uma garota, de forma repentina e cruel. E nesse clima de medo e incertezas, a polícia, que estava a trabalhar arduamente, descobriu uma coincidência notável. Na altura em que a vida de Susan foi interrompida, em 17 de agosto de 1981, obras estavam a decorrer no campo da universidade devido à construção de um novo ginásio desportivo. E dentre os contratados para realizar as obras estava um homem que era suspeito de ter cometido não um, mas sim 2 assassinatos. E mais que isso, ambas as vítimas eram estudantes daquela universidade. O homem em questão era John Paul Phillips, e devido à sua possível conexão com outros 2 homicídios, ele prontamente passou a liderar a lista de suspeitos. Na cidade, ele tinha a reputação de ser problemático desde a sua infância. Uma testemunha relatou que o conhecia há muitos anos, desde que ele era uma criança, e que se lembrava dele ter um temperamento terrível. A testemunha disse: "Lembro-me de uma vez na qual o encontrei. Ele devia ter uns 15 ou 16 anos. E naquele momento, ele estava envolvido em uma briga. Na ocasião, ele tentou espancar um garoto até a morte, utilizando um taco de beisebol. E John Paul Phillips havia sido suspeito de estuprar e assassinar outras 2 estudantes da Southern Illinois University. Em 1976, 5 anos antes, Teresa Clark, de 21 anos, foi encontrada estuprada e assassinada dentro de seu apartamento, localizado fora do campus da universidade. Na época, John Paul Phillips morava em um apartamento localizado a menos de 100 metros de distância do apartamento da vítima. Os investigadores do caso de Teresa disseram que trabalharam nesse caso até o limite. Todavia, não havia impressões digitais, não havia testemunhas e em 1976 faltava uma década até que o DNA começasse a ser utilizado como uma importante ferramenta nas investigações criminais. Assim sendo, os policiais não tinham evidências para continuar seguindo com a investigação, mas eles estavam bastante convencidos de que John Paul poderia ser o verdadeiro culpado. Um ano depois, a estudante de 24 anos, Kathleen McSherry, também foi encontrada em seu apartamento, tendo sido estuprada e esfaqueada.
Novamente, John Paul Phillips morava no mesmo bairro que a vítima, mais especificamente, a apenas alguns quarteirões de distância. No caso de Kathleen, os investigadores também não conseguiram encontrar nenhuma pista que os auxiliasse na resolução do mistério acerca da identidade do responsável por tirar a vida da jovem estudante. Em suma, os dois casos eram muito semelhantes, mas não havia evidências que suportassem o instinto dos policiais, que lhes dizia que John Paul Phillips era o verdadeiro culpado. Mas, no caso de Susan Shoemaker, o seu algoz, aparentemente, deixou uma importante pista para trás. Como mencionado, no corpo de Susan, além de fluido seminal, foi encontrada outra evidência biológica, nomeadamente 2 fios de cabelo, que foram analisados microscopicamente e comparados aos cabelos de Susan. E o resultado dessa comparação indicou que os fios de cabelo de Susan apresentavam características diferentes daqueles 2 fios de cabelo encontrados em seu corpo, o que levou os investigadores a crer que aqueles 2 fios de cabelo poderiam pertencer ao seu agressor. Os investigadores foram então falar com John Paul Phillips e solicitaram que ele fornecesse amostras de cabelo para comparação. John Paul concordou em fornecer amostras de seus fios de cabelo e, com base em exame microscópico, verificou-se que o cabelo de John Paul não era semelhante aos fios de cabelo encontrados no corpo de Susan e, com base nesse fato, ele foi excluído da lista de suspeitos. Apesar da análise capilar, os familiares de Susan estavam convencidos de que John Paul Phillips era o responsável pelo assassinato da jovem, e eles ficaram incrédulos quando souberam que John Paul não seria preso. Ele não foi preso no âmbito da investigação do assassinato de Susan, mas mais tarde, ele cometeu diversos crimes, até que, durante um deles, ele foi finalmente capturado. John Paul Phillips aventurou-se até as sombrias margens do lago Devil's Kitchen, onde a escuridão parecia engolir até mesmo a luz do sol. Lá, entre as árvores retorcidas e o ar carregado de mistério, ele avistou um jovem casal em um dos acampamentos, inconscientes do perigo que os rodeava. Com uma arma em punho, ele aproximou-se sorrateiramente do jovem casal que estava acampando. Suas intenções sombrias mesclavam-se às sombras da noite. Ele levou tudo o que o casal tinha de valor e, sem deixar vestígios de seus passos, desapareceu na escuridão e reapareceu em uma cidade chamada Carterville. Ali, ele sequestrou e agrediu outra garota inocente, mergulhando a cidade em um medo palpável, enquanto os cidadãos se perguntavam quem seria a próxima vítima. Mas, mesmo nas sombras mais densas, a luz da justiça sempre encontra o seu caminho. E, para Susan Shoemaker, esse foi o momento crucial em que a polícia finalmente encontrou uma abertura em seu caso, aparentemente insolucionável. A polícia finalmente teve um lampejo de esperança no caso de Susan quando novas evidências começaram a surgir. Primeiro, a sua mochila amarela foi descoberta à beira do Piles Fork Creek, um cenário encoberto pela vegetação densa, situado atrás dos dormitórios. No entanto, algo estava errado. Dentro da mochila amarela, os policiais não conseguiram encontrar a carteira de Susan. Amigos próximos revelaram que Susan costumava levar consigo uma nota de $10. E além da mochila, outra evidência surgiu quando um trabalhador do campus fez uma descoberta intrigante. Uma pequena bolsa vermelha, contendo alguns itens de higiene, foi encontrada não muito longe do local onde o corpo de Susan havia sido descoberto. Dentro da bolsa, a polícia encontrou algo que poderia fornecer pistas cruciais para solucionar o mistério que envolvia o assassinato de Susan. Dentro da necessaire, os investigadores se depararam com uma descoberta intrigante. Uma embalagem de medicamentos
com o nome Daniel Wollaston, prescrita pelo Centro Correcional de Menard. Essa revelação levou os policiais a tentar descobrir quem era Daniel e por que os seus itens haviam sido encontrados ali, em um local tão próximo à cena do crime. Através de um trabalho investigativo incansável, eles descobriram que Daniel Wollaston estava em liberdade condicional na época do crime, o que o tornava uma pessoa de interesse crucial para o caso. Daniel acabara de sair da prisão por uma condenação de roubo. Ele era conhecido por ser um faz-tudo, e na época do terrível assassinato de Susan Shoemake, ele estava desempenhando suas funções no campus universitário. Quando confrontado pela polícia, Daniel Wollaston afirmou ter um álibi para a noite do crime, dizendo que esteve com um de seus amigos. Determinados a esclarecer os fatos, os policiais o acompanharam em uma série de diligências, buscando encontrar a pessoa que esteve com ele na noite do terrível assassinato de Susan Shoemake. No entanto, suas tentativas foram infrutíferas e esse tal amigo nunca foi encontrado. Assim sendo, Daniel Wollaston ficou sem um álibi e muitas questões ficaram sem respostas. Daniel Wollaston inicialmente cooperou com a polícia, fornecendo amostras de cabelo para análise microscópica. No entanto, sua cooperação repentina deu lugar a um mistério ainda mais intrincado, quando, no dia seguinte, os policiais retornaram para falar com ele, apenas para descobrir que ele havia desaparecido sem deixar rastros. Os investigadores, munidos então com um mandado de busca, foram até o local onde Daniel vivia, e em seu quarto, uma cena perturbadora os aguardava. Uma carta rasgada, com alguns fragmentos encontrados no cesto de lixo e o restante dentro do vaso sanitário. O conteúdo da carta tinha um tom sombrio de despedida, deixando a polícia perplexa quanto ao paradeiro de Daniel e suas intenções em relação à sua própria vida. Determinados em desvendar o enigma que envolvia Daniel, os policiais persistiram em sua busca até o momento no qual eles receberam os resultados da análise microscópica. Os resultados dessa análise adicionaram uma reviravolta ao caso, pois revelavam que o cabelo de Daniel Wollaston não era microscopicamente semelhante aos fios encontrados no corpo de Susan. Com essa informação, os policiais decidiram descartá-lo da lista de suspeitos e, mais uma vez, voltaram a estaca zero na missão, que era descobrir a identidade do assassino de Susan. O caso parecia estar perdendo o fôlego, até que uma reviravolta chocante trouxe à tona novas revelações. O primeiro suspeito do caso, John Paul Phillips, já atrás das grades por estupro e sequestro, teria supostamente se vangloriado de seus assassinatos para seu colega de cela, um prisioneiro chamado Thomas Mokabe. John Paul Phillips detalhou os brutais homicídios das estudantes que tiveram suas vidas interrompidas na década de 1970, Kathleen McSherry e Teresa Clark, além de confessar o assassinato de uma terceira mulher, a garçonete Joan Wetherall. No entanto, John Paul Phillips nunca mencionou o nome de Susan Shoemake em suas confissões. A polícia, contudo, ainda mantinha as suas convicções de que John Paul era o responsável por tirar a vida de Susan. Mas, caso eles estivessem equivocados, isso significaria que um assassino ainda estava à solta, uma ameaça potencial para a segurança pública. Em novembro de 1986, John Paul Phillips foi levado a julgamento pelo assassinato da garçonete Joan Wetherall, um dos 3 homicídios que ele teria confessado durante sua conversa na prisão com Thomas Mokabe. O desenrolar do julgamento foi marcado por uma declaração impactante do juiz, que expressou sua convicção não apenas quanto à culpa de Phillips neste caso em questão, mas também
quanto à possibilidade de condená-lo pelos outros 2 assassinatos. Essa afirmação ressoou no tribunal, lançando uma nova luz sobre a investigação e alimentando as esperanças de justiça para os familiares das vítimas. No dia de sua sentença, John Paul Phillips encarou o tribunal com palavras sinistras nos lábios. Bem, eu não matei Susan, mas espero que ela tenha sentido cada pedaço disso, proferiu ele com uma frieza perturbadora. Em resposta a essa crueldade, o juiz não hesitou. Phillips foi imediatamente condenado à pena capital e encaminhado para o corredor da morte. No entanto, antes que sua sentença pudesse ser executada, o destino interveio de uma maneira inesperada. Phillips encontrou o seu fim dentro dos confins da prisão, onde a morte o alcançou de forma súbita e implacável, em um ataque cardíaco que silenciou seus crimes e encerrou a história de um homem marcado pela escuridão. Aos 40 anos, ele sucumbiu à inevitabilidade da própria mortalidade, deixando para trás um legado de terror e de sofrimento. Embora John Paul Phillips tenha se gabado para o seu colega de cela de ter tirado a vida de 3 mulheres, ele nunca mencionou Susan Shoemake. Mas a família de Susan ainda acreditava que ele era o responsável. E com sua morte repentina na prisão, John Paul levou consigo todos os seus segredos e o caso de Susan estaria encerrado, como se uma grande e pesada rocha tivesse sido colocada sobre o assunto. Outros não estavam tão seguros. Isso porque o assassinato de Susan se diferenciava em relação aos outros 3 casos. Enquanto as outras 3 jovens vítimas tinham sido atacadas sob a escuridão da noite, o caso de Susan era diferente, pois ela tinha sido atacada à luz do dia. Esta poderia ser uma diferença pequena, mas ainda assim era o suficiente para gerar dúvidas. Paul Eccles, que fora colega de Susan na faculdade e agora era um tenente, mantinha a foto dela em seu arquivo de casos sobre a sua mesa. A imagem capturava um momento de felicidade. Um pai ao lado de sua filha, visivelmente orgulhoso. Observar aquela foto sempre o intrigou, especialmente considerando a trágica história por trás dela. Anos se passaram e o caso de Susan permaneceu sem um encerramento, até que, no ano 2000, quase 2 décadas depois, os investigadores conseguiram que as evidências coletadas durante a investigação e durante a análise pós-mortem realizada no corpo de Susan fossem analisadas. Agora, com a utilização de novas metodologias que tinham sido desenvolvidas ao longo desses 20 anos. E dentre essas ferramentas estava a análise de DNA, que permite a obtenção de perfis genéticos individualizantes, sendo de grande utilidade na investigação de casos criminais. Do fluido seminal encontrado no corpo de Susan durante a sua análise pós-mortem, havia sido colhida uma pequena amostra, e esta foi devidamente armazenada ao longo de 2 décadas. Com a reabertura do caso, os investigadores enviaram a amostra em questão para ser processada pelo Laboratório de Genética Forense. E a partir dessa amostra, foi possível extrair DNA e obter o perfil genético do algoz de Susan. Agora, com o perfil genético do verdadeiro culpado em mãos, o trabalho dos investigadores era identificar suspeitos e conseguir o DNA de cada um deles, para que, através de uma análise comparativa, a identidade do algoz de Susan fosse finalmente desvendada. O principal suspeito do caso era John Paul Phillips, que havia sido condenado por outros crimes e que faleceu enquanto aguardava no corredor da morte. O perfil genético de John Paul Phillips não estava registrado na base de dados norte-americana, que contém o perfil genético de indivíduos condenados. Então, os investigadores tomaram a medida extraordinária de solicitar que o seu corpo fosse exumado.
A obtenção do DNA de John Paul foi uma medida extraordinária, uma tentativa desesperada de encontrar respostas em um caso que assombrava a comunidade há 2 décadas. O corpo de John Paul foi exumado e de seu fêmur foi possível extrair DNA. A partir desse material, o perfil genético de John Paul foi obtido e foi comparado ao perfil obtido através da amostra de fluido seminal encontrada no corpo de Susan. E o resultado dessa comparação indicou que o perfil genético de John Paul Phillips não correspondia ao perfil genético obtido através da amostra criminal. Um dos investigadores do caso disse que telefonou à mãe de Susan para lhe dar a notícia. Esta foi uma ligação muito emocionante e, ao ouvir que o caso ainda permanecia sem uma solução, a mãe de Susan não conseguiu dizer nada, apenas chorou. Ela estava muito desapontada, mas o investigador lhe garantiu que eles jamais iriam desistir e eles iriam continuar trabalhando arduamente para tentar identificar o verdadeiro responsável. Os investigadores afirmaram que estavam com raiva, uma raiva que se misturava a descontentamento e a frustração. E sentiam-se assim porque, em um nível profundo, havia a sensação de que eles tinham finalmente encontrado o verdadeiro culpado. Mas as suas esperanças foram despedaçadas diante dos resultados das análises de DNA. Era como se eles tivessem sido levados de volta à estaca zero e obrigados a enfrentar a realidade de que o verdadeiro culpado ainda estava solto pelas ruas. E as más notícias não paravam por aí. O perfil genético obtido através da amostra de fluido seminal foi inserido na base de dados norte-americana que contém o perfil genético de indivíduos condenados. Mas esta análise revelou que aquele perfil não correspondia a nenhum perfil genético depositado na base de dados, o que lançou uma sombra ainda mais sinistra sobre o caso. Os investigadores estavam diante de um quebra-cabeça complexo, onde todas as peças pareciam se encaixar, exceto aquela que importava mais: a identidade do verdadeiro culpado. A incerteza pairava sobre eles, alimentando a sensação de impotência e de desespero. Se o DNA não era de John Paul Phillips ou de qualquer indivíduo registrado na base de dados de condenados, então quem era o verdadeiro culpado? Os policiais estavam determinados a encontrar respostas, mas o mistério do assassinato de Susan Shoemake parecia se aprofundar a cada nova reviravolta. Os investigadores então decidiram se reunir para refletir e começar tudo do início. Ao se questionarem a partir de que ponto eles deveriam partir, a resposta parecia ser óbvia. Eles decidiram revisitar o caso e ver quem mais era suspeito na década de 1980. Eles sabiam que a chave para a resolução desse caso estava no DNA, e o objetivo da investigação passou a ser continuar a obter amostras de DNA e esgotar todos os suspeitos. E o primeiro nome da lista de suspeitos era Daniel Woolson. O fato dele trabalhar no campus da universidade e de seus itens pessoais terem sido encontrados a poucos metros da cena levantou muitas suspeitas. Apesar de seus cabelos não serem microscopicamente semelhantes aos encontrados no corpo de Susan, quando a polícia tentou questioná-lo, ele fugiu. Posteriormente localizado, Daniel Woolson estava relutante em cooperar, recusando-se a fornecer uma amostra de DNA, apesar do pedido dos investigadores. Embora Daniel Woolson tivesse fornecido amostras de cabelo e suas impressões digitais em 1981, já no ano 2000, ele não demonstrou nenhum interesse em colaborar com a investigação. E esse fato acendeu um alerta vermelho. Em 1981, Daniel não hesitou em fornecer amostras de fio de cabelo, mas naquela altura, a genética forense ainda não existia. Agora,
Já no ano 2000, e ciente dos avanços das metodologias, Daniel refutou o pedido dos investigadores e não forneceu nenhuma amostra biológica. E se você está pensando, por que é que o DNA de Daniel não foi obtido através das suas amostras de cabelo? Eu tenho que dizer que a sua pergunta é de fato muito interessante. A questão é que as hastes dos fios de cabelo são constituídas por células mortas e altamente queratinizadas, o que faz com que o DNA nuclear presente nessas células apresente um elevado grau de degradação. Esse tipo de amostra geralmente é submetido a um outro tipo de análise, nomeadamente a análise do DNA mitocondrial. As mitocôndrias são organelos celulares que apresentam um DNA específico, que além de ser fisicamente separado do DNA nuclear, também apresenta características diferentes. E em amostras biológicas nas quais o DNA nuclear apresenta um elevado nível de degradação, recorre-se à análise do DNA mitocondrial. Entretanto, diferentemente da análise do DNA nuclear, uma análise de DNA mitocondrial não permite a obtenção de um perfil genético individualizante, ou seja, exclusivo de uma pessoa. Isso porque a transmissão hereditária do DNA mitocondrial é única e exclusivamente materna, e assim sendo, todos os indivíduos pertencentes a uma mesma linhagem materna apresentam a mesma informação genética para o DNA mitocondrial. E dessa forma, a análise deste DNA não permite a identificação de uma pessoa em específico. Entretanto, há diversos casos nos quais a obtenção dessa informação é uma mais-valia para o desenrolar da investigação. Aqui no canal, eu já relatei casos criminais que foram solucionados com o auxílio da análise do DNA mitocondrial. E eu vou deixar os links desses vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Voltando à investigação do caso de Susan Shoemake, a resistência de Daniel em fornecer uma amostra de seu DNA tornou-se um obstáculo significativo, já que os tribunais se recusavam a emitir um mandado de busca que o obrigasse a fornecer uma amostra biológica, argumentando a falta de causa provável. Assim sendo, os investigadores tinham apenas duas opções: desistir ou tentar um método não convencional para obter o DNA de Daniel. E felizmente, eles optaram pela segunda alternativa. Demorou muito tempo, mais de 20 anos, e os investigadores estavam convencidos de que estavam se aproximando do verdadeiro culpado por ter tirado a vida de Susan Shoemake. Mas somente o DNA poderia provar isso, e o suspeito, Daniel Wollaston, não estava disposto a fornecê-lo. Então, a polícia do estado de Michigan decidiu que obteria uma amostra biológica de Daniel de maneira perfeitamente legal. Decididos a obter uma amostra de DNA de Daniel Wollaston, os investigadores optaram por uma tática de vigilância discreta. O desafio era imenso, considerando o ambiente de trabalho de Daniel Wollaston, um ferro velho de peças de automóveis, onde apenas colegas poderiam se aproximar sem levantar suspeitas. No entanto, um detalhe crucial surgiu quando a polícia descobriu que Daniel recentemente tinha vendido o seu carro e ele era conhecido por fumar muitos cigarros. Rastreando o carro até o seu novo proprietário, os policiais abordaram o novo proprietário do veículo e questionaram acerca das bitucas de cigarro que estavam no cinzeiro do veículo. O novo proprietário disse que ele não fumava e que ele sequer tinha mexido no cinzeiro. Assim sendo, aquelas bitucas eram remanescentes dos antigos proprietários do veículo. Finalmente, a chave da resolução desse caso poderia estar ali, dentro daquele cinzeiro. Com mais de 1 dúzia de bitucas coletadas, os policiais enviaram o material ao laboratório de genética forense, esperando que este fornecesse alguma conexão com Daniel Wollaston.
A partir das bitucas de cigarro, foi extraído DNA e o resultado das análises dos perfis genéticos indicou que todas aquelas bitucas eram provenientes de um único indivíduo do sexo masculino. O perfil genético obtido foi então enviado para comparação com o perfil genético que havia sido obtido através da amostra de fluido seminal. E o resultado dessa análise indicou uma correspondência entre os dois perfis. Naturalmente, para confirmar os resultados obtidos através da análise do DNA extraído das bitucas de cigarro, seria necessário realizar uma outra análise de DNA, desta vez com uma amostra de referência coletada diretamente do suspeito Daniel Wollosson. Assim sendo, o que os policiais mais queriam naquele momento, enquanto eles aguardavam pelo mandado, era impedir que Daniel Wollosson fugisse. Eles então decidiram utilizar um estratagema. Um dos investigadores confrontou Daniel com evidências inventadas. O objetivo dos investigadores era extrair algum tipo de informação que fornecessem um embasamento suficiente para agilizar a emissão do mandado. E o investigador que falou com Daniel inventou uma história. Ele disse a Daniel que eles tinham uma testemunha e que essa testemunha o tinha visto ali na região de vegetação na qual o corpo de Susan havia sido encontrado, carregando uma mochila amarela. Ele completou dizendo que a testemunha em questão era um de seus ex-colegas de trabalho e que a noite na qual ele tinha sido visto por esse colega era exatamente a noite do assassinato de Susan Shoemake. E o investigador não parou por aí. Ele decidiu levar a história um bocadinho mais adiante e afirmou que a mochila tinha sido submetida a uma análise lofoscópica. Aqui no canal há um vídeo no qual eu explico de forma mais detalhada como as análises lofoscópicas são realizadas. E eu também vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Pois bem, o investigador mentiu, dizendo a Daniel que da mochila amarela tinha sido possível obter uma impressão digital, e esta correspondia à impressão digital de Daniel. E sem que o investigador dissesse mais nenhuma palavra, Daniel respondeu: "Ah, mas eu só tirei $10 daquela mochila." Como mencionado, os amigos de Susan tinham afirmado que ela sempre levava consigo uma nota de $10 e essa informação não tinha sido divulgada. Quando Daniel afirmou ter tirado $10 da mochila amarela de Susan, os investigadores ficaram ainda mais convencidos de que ele era o verdadeiro culpado. Graças a esse comentário, Daniel Wollosson foi finalmente preso e foi obrigado a fornecer uma amostra de seu DNA. Através da amostra de referência fornecida por Daniel, o seu perfil genético foi obtido, e esse então foi comparado ao perfil genético obtido através da amostra criminal. O resultado dessa comparação não deixou dúvidas. A amostra de fluido seminal encontrada no corpo de Susan Shoemake era proveniente de Daniel Wollosson. Os promotores não conseguiram compreender a razão para o assassinato de Susan Shoemake. Eles acreditam que Daniel Wollosson, recentemente libertado da prisão, estava trabalhando no campus, viu a estudante andando sozinha ao longo do caminho de terra e decidiu atacá-la. Apesar de ainda não ter anoitecido, ninguém ouviu nada. Daniel atacou Susan e, a seguir, levou consigo a mochila amarela da estudante, da qual ele retirou $10. A seguir, atirou a mochila no lago. Inadvertidamente, ele deixou para trás a sua própria nécessaire, que continha medicação prescrita pelos médicos da prisão. Daniel também deixou no corpo de Susan uma amostra de fluido seminal, sem fazer ideia de que anos depois, a genética forense possibilitaria a obtenção de um perfil genético a partir daquela amostra biológica.
Quanto aos fios de cabelo encontrados no corpo de Susan, é possível que estes tenham sido transferidos anteriormente em uma situação não relacionada aos eventos. Apesar das evidências contra ele, Daniel declarou-se inocente. Em março de 2006, 25 anos após o assassinato de Susan, Daniel Wollaston foi condenado por homicídio em primeiro grau e sentenciado a uma pena de 40 anos de prisão. A universidade construiu uma passagem de pedestres bem iluminada para que os estudantes não tenham mais que andar pelo caminho de terra, coberto por vegetação, onde Susan foi sequestrada, violentada e assassinada. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje, obviamente, não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho fazendo 3 coisas muito simples: deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. E caso você tenha a possibilidade, considere se tornar um membro do canal. Assim, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto por aqui, além de diversas outras vantagens. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!